Então, pessoal, peguem lá o livro didático na página 31, o novo, né? Gustavo e Isis, dêem uma mexidinha aí no computador, celular de vocês, para vocês aparecerem, que a câmera tá aparecendo desligada para mim. E aí a gente começa. Tá bom. Então ali, ó, na página 31, né, do livro didático, começa falando sobre o pensamento evolucionista, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre evolução, sobre toda aquela teoria de seleção natural, de características. Então, a gente vai começar a estudar isso, né? E para iniciar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento evolucionista. Quem foi o primeiro a ter essa noção de pensamento evolucionista? Quem é que se aprofundou mais, tá? Então, esse primeiro conteúdo aqui, ele é mais histórico mesmo, tá? Pra gente ter uma ideia do que aconteceu nessa parte aqui, quando começaram os evolucionistas a surgirem, tá? Bom, então, antes, né, do pensar, é o livro 4. É o livro 4, página 31. É o livro 12, né, na realidade. Não tem livro? Ainda não peguei o livro lá. Meu pai foi lá agora na escola de manhã. Tá. 10 horas, eu acho. Depois, tu pode escutar a explicação e depois, na hora das atividades, tu pode entrar no Positivo On. Tá. Pra fazer. Tá bem. Que aí, ali no Positivo On, tem tudo direitinho. Eu vou passar umas perguntas para vocês também. Que é aquelas que eu faço, tipo, resumo, tá? Bom, então, né, como eu tava falando para vocês, agora todo mundo chegando atrasado, ó. Pessoal, você tem que começar a chegar mais cedo, hein? A gente tá no livro didático, o 12, página 31. Liguem a câmera, tem gente com a câmera desligada. Então, como eu estava falando para vocês do pensamento evolucionista, até mais ou menos assim o século XIX, né? A principal teoria, principal pensamento que existia era o fixismo, né? O que seria o fixismo? As espécies, elas eram imutáveis, né? Do jeito que elas surgiram, elas existem até hoje. Não teve alteração, não teve mudança nenhuma nos indivíduos que vivem no planeta, tá? Esse é o fixismo. Eles poderiam apresentar algumas semelhanças, né, entre uma espécie e outra, algumas características, porém não iam ter nenhuma relação de parentesco, né? Então, o fixismo, aquilo que a gente diz que nós somos parentes dos macacos, não, capaz. A gente tem coisa igual, mas não somos parentes, né? A mesma coisa que tem, até hoje tem gente que diz, né? Tá, se a gente veio do macaco, por que ainda existe macaco? Né? Vocês já escutaram isso? Alguém falando isso? Não? Então, é aquilo, né? Nós temos descendentes em comuns, né? Em comum. Lembra lá quando a gente viu ano passado aquela parte de árvore filogenética, né? Que a gente tem um ancestral comum, né? Que a partir das características a gente começou a se modificar. Bom, então, depois, né, a partir desse período ali, do século XIX, mais ou menos, começou, né, a
ter uma revolução científica, começou a ter uns avanços na área evolucionista, tudo muito assim, né? Vamos dizer assim, por baixo dos panos, pelo fato de que as pessoas naquela época eram muito religiosas, né? Não conseguiam entender que ciência e religião podem conversar e tudo mais. Então era tudo muito por baixo dos panos. E aí, né, em 1760 surgiu então o pensamento evolutivo, né, o pensamento evolucionista. A primeira pessoa que começou, né, a falar sobre evolução, então, foi o Buffon, tá? Ele apresentou uma ideia, né, de transformação dos indivíduos, né, que os indivíduos poderiam se transformar, ter um transformismo, que ele chamava, né, de algumas características. Aí até ali no livro de vocês ainda fala, né, que o Buffon, ele apresentou grandes semelhanças, né, entre os ossos de membros dos mamíferos. Então ele começou a mostrar que um grupo, né, eles teriam características em comum. Os indivíduos todos que são mamíferos, eles apresentam coisas em comum. Apesar de que com algumas características que diferenciam, né, essas coisas se relacionavam, né? E que essas características elas se modificavam dependendo do ambiente em que os indivíduos estavam, dependendo de todas o ciclo ali, tá? Bom, depois, em 1794, surgiu Erasmus Darwin, né? Que é o bisavô, se eu não me engano. Deixa eu ver se diz aqui. É o avô. O avô do nosso conhecido Charles Darwin, né? Ele publicou, então, um longo tratado, um longo estudo, né, sobre zoonomia. Ele, então, afirmava que tinha essa transformação dos seres vivos, que os seres vivos eles não nasceram do jeito que são, né? Que lá na criação deles eles sofreram mutações, modificações ao longo do tempo, né? Então ele começou a falar sobre isso, né? Esses processos. E aí, depois, né, desse início, desse engatinhar, a gente começa com cientistas que começaram a se aprofundar um pouco mais nesse porquê de ocorrer as transformações, né? E aí a gente tem como os principais cientistas evolucionistas o Lamarck e o Darwin, tá? Então a gente começa a falar pelo Lamarck, que é o pensamento mais, vamos dizer assim, mais antigo, né? Então, quem era o Lamarck? Ele era um professor de zoologia, tá? E ele publicou, então, um livro que se chama Filosofia Zoológica, tá? Então, ali, nesse livro, ele começou a tratar dessas modificações nos indivíduos, tá? Então, ele primeiro, ele é considerado o primeiro cientista do pensamento evolucionista, né? Então, ele é o grande, vamos dizer, o cientista que abriu as portas para realmente pensar para realmente pensar a evolução, né? Então, ele falou ali, ó, que as transformações então dos seres, elas provêm, né, de uma unificação dos estudos. Então, para a gente descobrir essa modificação deles, a gente teria que estudar a biologia, né? Então, ele propôs que a biologia fosse uma nova área de estudo, né? Então, ele que disse que a gente deveria estudar os outros seres vivos, né? Então, ali, ó, ainda na página 31, lá embaixo, diz para nós que diante do período histórico em que estava, né, inserido,
e dos conhecimentos científicos da época, Lamarck defendia que os seres vivos se desenvolviam gradativamente ao longo das gerações, de maneira linear, adquirindo formas cada vez mais complexas que resultariam em espécies com estruturas corporais mais complexas, né? Então era aquilo que a gente estava falando que o Ian, se eu não me engano, me perguntou semana passada sobre a lei do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos, né? Então ali vamos ali para a página 32, que aí a gente fala sobre isso, né? Então o que o Lamarck falou, né? Que uma característica ela ia surgindo no indivíduo dependendo da necessidade, né? E que ela ia, como ela ia ser benéfica para o indivíduo, ela ia ser passada de geração em geração. Ele não sabia ao certo como isso acontecia, mas ele atestava que essas características elas eram passadas, né, de pai para filho e tudo mais. Até o Ian comentou do pescoço da girafa, né? Então, a ideia do Lamarck era que as girafas, antigamente, tinham um pescoço normal, né, do comprimento normal, e conforme foram perdendo a folhagem mais baixa das árvores para se alimentar, elas começaram a esticar o seu pescoço para pegar a folha cada vez mais alta. E esse esticar do pescoço daquela primeira geração, como foi benéfico para elas, foi passado de geração em geração, né? Então, um primeiro indivíduo espichou o pescoço a um ponto que ele ficou enorme e essa característica foi passada, né? Essa seria a lei dos caracteres adquiridos, né? Em que uma característica surgiu dependendo do ambiente, da necessidade do indivíduo, e ela foi passada para os demais indivíduos daquela espécie, para os novos indivíduos, né? E a lei do uso e desuso, ela complementa essa história aí da lei dos caracteres adquiridos, né? Ela seria o inverso. Então, coisas, características que não são benéficas, que não auxiliam o indivíduo, né? Elas iriam acabar sumindo, né? Por exemplo, o dente ciso, tá? O nosso dente ciso. Como ele não é utilizado, aí, segundo a lei do uso e desuso lá do Lamarck, ele vai desaparecer, né? Vai chegar um momento que ninguém mais vai ter o dente ciso, né? Porque ele não é usado, então, se ele não é usado, para que tá ali gastando espaço e energia do indivíduo, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia do Lamarck, né? Então, diz assim, ó, vou ler para vocês o livro e aí eu vou complementando essa explicação. Para Lamarck, o desenvolvimento dos seres vivos somente poderia ser perturbado pela... Oi. Sora, eu vou ter que trocar de computador por causa que a câmera não para de atualizar e não... Acho que tão cedo não termina, então eu vou trocar de computador, tá? Tá. Tu pode ficar nesse e quando tu conseguir entrar no outro, desligar essa, tá? Então, ali. Para Lamarck, o desenvolvimento dos seres vivos somente poderia ser perturbado pela ação das condições existentes no ambiente, como o clima, temperatura, altitude, que atuam na transformação dos indivíduos para garantir a sua sobrevivência. Então, o que faria essas características começarem a existir ou desaparecer? Seria o ambiente, tá? Então, por exemplo, a mariposa, né? Antigamente as mariposas eram todas brancas. O ambiente ele foi se modificando, as coisas foram começando a escurecer pelo fato da poluição, de tudo mais. Então as mariposas brancas elas eram predadas. E aí essa modificação no corpo delas iria
fazer com que esse ambiente, né, que está inóspito, faria com que elas ficassem mais escuras, tá? Então, seriam características assim, que dependendo do ambiente, essas características iriam se modificar, tá? Então, aí diz assim, uma alteração no ambiente exigiria o aumento ou diminuição do uso de certas partes do corpo, né? Então, aquilo que eu falei. Para Lamarck, a girafa só esticou o pescoço porque aquele ambiente em que ela estava, as folhas estavam altas e ela precisava se alimentar. Então, ela esticou o pescoço. E essa característica permaneceu nos seus descendentes, tá? Na teoria de Lamarck, isso significa quanto mais um órgão ou estrutura corporal fosse usado, maior seria seu desenvolvimento. As partes que não eram utilizadas atrofiavam-se e desapareciam com o tempo, tá? Então, a história é aquela ali do nosso dente ciso, tá? Como a gente não está utilizando, a gente vai perder ele, tá certo? E aí diz, ó, então, portanto, de acordo com Lamarck, o uso e o desuso dos órgãos explicam a diversidade dos seres e gêneros, né? Então, o fato de algumas características desaparecerem, de alguns órgãos desaparecerem, os indivíduos iam se modificar, né? Porque eles não iam ter mais aquela determinada característica. Da mesma forma que, se uma característica surgir, o indivíduo se modifica também, tá? Então, diz ali, ó, considerando que as alterações sofridas pelos indivíduos durante a vida seriam transferidas aos descendentes, lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, seu uso é a 32 do livro 12. Então, se eu uso, né, se eu criei uma determinada característica, essa característica é benéfica para mim, eu uso, ela vai ser transferida para os meus descendentes, né? Se eu tenho uma determinada característica que eu recebi dos meus descendentes, mas ela não é benéfica para mim, os meus descendentes vão começar a não ter essa característica, tá? Aí fala ali, ó, que alguns exemplos, então, que facilitaram essas explicações do Lamarck, né? Dessa relação da lei do uso e desuso, né? E dos caracteres adquiridos. Então, os ancestrais de serpentes teriam pernas e em determinado momento passaram a atrapalhar o deslocamento do animal em lugares apertados. Com o desuso, as pernas foram se atrofiando e desapareceram, tá? Então, a explicação dele para a cobra existir é isso. Como elas queriam passar por lugares mais apertados e as pernas não estavam ajudando, com o tempo elas sumiram. Os anfíbios, eles teriam se originado de peixes que precisavam se alimentar e respirar, né? Então, seriam peixes que, com o tempo, eles criaram pernas e pulmão para poder se alimentar fora da água, tá? E aí essas características foram surgindo e ele foi se adaptando e passando para os outros indivíduos. E as aves aquáticas, como os flamingos, né? Elas começaram a adquirir pernas altas por causa do esforço que elas teriam para se alimentar num lugar com água, tá? Então, elas antes teriam, né, na ideia do Lamarck, as pernas bem pequenas, só que quando elas iam tentar se alimentar na água, elas não iam conseguir, iam morrer afogadas e tudo mais. Então, as pernas foram esticando para beneficiar a alimentação dela, tá? Então, essa é a teoria do Lamarck, né? Se a gente parar para pensar, ele até, para a época, ele tinha uma certa noção, né, do que ele estava falando. Bom, então depois, ó, com a identificação de que as alterações corporais ocasionadas pelo uso e desuso não são hereditárias, não passavam
pro... Ô, Sora, Oi. o Lucas pediu pra dizer o Nieto que ele tá tentando entrar na tua aula, mas a internet tá ruim. Que qualquer Tá. coisa ele fala com a Paty. Tá bom. Então, aqui, ó. Então, falou... Aqui ele começou a ver que, né, esse uso e desuso, ele não era assim como ele imaginava, né? Que não era assim... eu não uso determinada estrutura do meu corpo e o meu filho não vai ter essa estrutura porque eu não uso, né? Com o aprofundamento dos estudos, começaram a ver que não era bem assim, né? Que faltava alguma coisa para explicar lá a teoria do Lamarck. Então, o Charles Darwin surge lá na história, né? Na parada, porque ele começou a achar interessante, né, trabalhar essa parte de evolução e ele queria entender como é que essas características, como é que os indivíduos se modificavam. Então surge para nós o nosso lindo, maravilhoso Charles Darwin, né, que ele é o rei da evolução. Então ele era um naturalista inglês, tá? Ele era o neto lá do Hermes Darwin, o primeiro que a gente falou, né, da zoologia. Então, o que aconteceu? Ele ia estudar medicina, tá? Só que em vez de ele estudar medicina, ele resolveu embarcar, né, com um professor lá de botânica por uma expedição lá para Ilhas Galápagos, né? O arquipélago lá do Galápagos. E a partir daí ele começou a fazer a sua pesquisa com relação à evolução das espécies, tá? Então ele foi, né, pelo interesse dele nessa história natural, nessas modificações botânicas e tudo mais, ele começou a pesquisar a partir então dessa viagem dele para Galápagos. Ali na página 33, ó, tá mostrando para nós a viagem do Darwin, né? Que ele fez ali, por onde ele foi, por onde ele passou, tá? Então, ele fez as expedições, ó. O objetivo dessas expedições era atualizar os velhos mapas, né? Fazer um levantamento dos lugares. E ele foi junto para auxiliar lá. Até diz ali, ó, para nós, né, que a viagem no navio, o nome do navio era Beagle, né? Ele partiu da Inglaterra, chegou a Salvador em abril, partiu da Inglaterra em fevereiro e chegou em Salvador em abril do mesmo ano. Chegou a Salvador em fevereiro e em abril no Rio de Janeiro, tá? Bom, então lá em Galápagos, o Darwin começou a verificar a existência de diferentes espécies de árvores, jabutis e de aves, tá? Então ele começou a ver que lá naquele ambiente tinham vários indivíduos que eram diferentes, né? Então ele ficou impressionado com a variação dos pássaros, dos dentilhões, né? Dos indivíduos lá da ilha. E ele observou, então, que esses dentilhões, eles apresentavam 14 espécies diferentes, tá? Então, todos eram do mesmo gênero, né, dos dentilhões, mas as espécies eram diferentes. Eles tinham características que mostravam que eles não eram da mesma espécie, né? E que a principal modificação deles era o bico, né? Então, o bico de cada indivíduo mostrava para eles a forma com que eles se alimentavam, né? E com as modificações que surgiram neles. Então, a gente vai ali para a página 34, olha só. E aí ele fez uma árvore genealógica só do gênero dos dentilhões, tá? Então, ali tem o ancestral comum dos dentilhões, que teria um bico menor, né? Pequenininho ali, ó.
E aí aqui as diversas diferenciações dos bicos. Então, todos esses indivíduos de cima que estão com o nome em marronzinho, eles seriam granívoros, tá? Então, eles vão apresentar bicos adaptados a apanhar e quebrar semente. E aí, dependendo do tamanho da semente, da estrutura da semente, eles vão ter uma estrutura de bico diferente, tá? Então, ó, a gente vai ter bico grande, que pode quebrar grandes sementes e sementes duras. A gente vai ter que conseguem quebrar sementes grandes também, mas são mais adaptados a sementes menores. A gente vai ter indivíduos, né? Ó, dentilhões dos cactos. Dentilhões dos cactos, que apresentam bicos adaptados a abrir frutos de cactos e as sementes. Então, dependendo do lugar onde aqueles dentilhões eles estavam na ilha e do alimento que estava disponível para eles, eles começaram a modificar a sua estrutura do bico para conseguir pegar o alimento de forma mais eficiente, tá? Aí a gente tem ali, ó, um único dentilhão em laranjinha, que seria o vegetariano, né? Que ele é adaptado a agarrar e arrancar brotos e ramos de árvore, tá? Então, o bico dele é estruturado para isso. E depois dele, nós temos os insetívoros, né? Então, que eles vão ter o bico adaptado para se alimentar de diversos tipos, espécies de insetos, né? Tanto tamanhos quanto qualquer outra estrutura. Então, nós temos ali bicos que vão ajudar os dentilhões nos mangues, tá? E nas arborícolas, nas árvores de pequeno porte, né? Que vão capturar os insetos das folhas das árvores. A gente vai ter bico arborícola de grande porte, então que vai pegar, arrancar os pedaços da madeira para pegar as larvas do interior. Então é um bico que ele tem que ser muito mais eficiente para conseguir rasgar, né, a madeira. A gente vai ter o dentilhão pica-pau, ó, que usa o bico para explorar as espécies pequenas, né? Então seus membros são adaptados para comer sementes, brotos e insetos, então ele consegue fazer perfurações na madeira das árvores. E o cantor, ó, que utiliza movimentos rápidos para apanhar os insetos pousados nas plantas. Então, uma única espécie de dentilhão com um formato de bico deu origem a várias espécies de dentilhões, cada um com uma característica específica para o seu alimento, né? Para se adaptar ao ambiente onde eles estão inseridos, tá? Então, ali diz, ó, que após 5 anos da expedição no navio, né, o Darwin regressou com as anotações dele dos estudos, né, que mostravam esse pensamento evolucionista, que tratavam de todas essas modificações que os indivíduos adquiriram e que ele estava, né, super empolgado para escrever. Então, o que aconteceu, ó? Com as observações que ele realizou nas espécies, né, de animais, vegetais, ó, geológicas e de fósseis também, então ele conseguiu analisar fósseis, ele começou então a desenvolver métodos que iriam explicar como é que essas modificações das espécies ocorreram e se manteram nos indivíduos, né? Então, assim, ó, ele traduziu essa compreensão da adaptação dos dentilhões e concluiu que um ser mais adaptado ao ambiente permaneceria, tá? O menos adaptado,
ele teria menos chances de sobreviver. Então, aqui o que ele quis dizer do mais adaptado se existiria? Que num ambiente teriam vários indivíduos com características diferentes, né? E que dependendo daquele ambiente, o que se adaptasse melhor àquelas características seriam o que ia sobreviver. Que os outros iriam morrer, tá? Então não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que consegue se adaptar melhor àquele ambiente. O que consegue achar formas mais fáceis de capturar o alimento, de se proteger, né, dos predadores, é o que iria sobreviver, tá? Então, isso aqui teria uma pequena modificação lá da lei lá do uso e desuso do Lamarck, né? Porque, teoricamente, os indivíduos eles estariam todos ali presentes, mas que essas modificações, essa forma de se adaptar ao ambiente faria com que ele permanecesse ali, tá? E o outro que não se adaptou iria morrer. E esse processo de o mais adaptado sobreviver e o menos adaptado morrer, ele chamou de seleção natural, tá? Então, as espécies, elas, olha ali, ó. Resumindo nas próprias palavras de Darwin, as espécies, ao contrário da crença quase universal, não são estáticas e imutáveis, mas se modificam através de longos períodos de tempo, pela seleção natural, permanecendo vivo o mais apto, tá? Então, as modificações, elas acontecem, mas não é assim de pai para filho, né? Elas acontecem com o passar do tempo e quem é que vai se reproduzir com aquelas características? O mais adaptado, tá? Então, ali falou para nós, ó, que após 22 anos do seu retorno, há cerca de 50 anos depois da publicação do livro de Lamarck, já sabendo do trabalho desenvolvido pela naturalista Wallace, Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies. O que aconteceu aqui, tá? Vou contar uma história para vocês. O Darwin, ele furou os olhos do Wallace, tá? O Wallace, ele era um cientista, um estudioso que seguia os passos do Darwin, né? Então, ele também era apaixonado pela evolução e fez as suas próprias pesquisas. O que aconteceu? Quando o Darwin estava com os seus estudos, sua escrita quase pronta, o Wallace mandou para o Darwin as suas descobertas, né? E ele notou que as descobertas do Wallace eram muito parecidas com a dele, né? Eram muito parecidas com a dele e, de certa forma, ele estava um pouquinho à frente do Darwin. Aí o Darwin pensou, se eu não publicar meu trabalho agora, vai ficar obsoleto e esse rapaz vai ganhar a fama. Então ele foi lá, mesmo sabendo da pesquisa do Wallace, e publicou a dele antes, tá? Então por isso que a gente conhece o Darwin e não conhece o Lamarck, tá? Mas o Lamarck é tão inteligente, tão estudado quanto o nosso querido Darwin, tá? Então, ele falou, ó, em 24 de novembro de 1859, o Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Esse é o livro, né? Claro, essa é uma edição consideravelmente atual, mas
é escrita, né? Ela foi reproduzida com todas as escritas do Darwin. Então, ela é assim, ele é uma escrita complexa, né, pela idade, né, 1859. E aqui, então, ó, ele fala sobre todas as coisas que ele descobriu, né, nesse período em que ele estudou, tá? Então, a gente tem ele contando, né, ó, durante a minha viagem a bordo do navio Beagle, como naturalista que sou, fiquei bastante impressionado com certos fatos referentes à distribuição dos seres organizados que povoam a América do Sul e as relações geológicas que existem, né? Então ele fez essa comparação do ambiente, das estruturas, né, do ambiente onde ele estava com os indivíduos que viviam ali, ó. Entre os seres que habitavam ou habitaram aquele continente. Então aqui ele fala sobre tudo que ele descobriu lá nessa viagem dele, tá? É um livro até hoje atual e muito utilizado, né? Bom, então aqui, ó, na página 35 tá mostrando para nós a ideia de ancestralidade do Lamarck e do Darwin, tá? Então o que o Lamarck dizia para nós? Que a espécie ela se modificava de uma forma linear, tá? Então, o que aconteceria? O indivíduo, ele é assim e ele se modificou e ficou assim, tá? Não teria uma diferenciação do indivíduo em várias outras características, como a gente vê aqui com a história do bico do passarinho, né? Do dentilhão. Para Lamarck, seria o dentilhão ancestral e uma outra espécie mais adaptada que se transformou, tá? Então, a gente teria 1 e 1. Então, é aquilo ali que está mostrando para nós a árvore, né? A filogenia ali do Lamarck, que é linear, que ela segue um padrão. Enquanto que o Darwin, então, está mostrando para nós, né, que com o passar do tempo a gente tem essa bifurcação, esse espalhamento de galhos da árvore, vamos dizer assim, né? Então a gente teria inúmeras ramificações e um ancestral comum daria origem a vários indivíduos. Dependendo do ambiente onde eles estão, eles iriam ter essas modificações específicas, né? E aí a gente volta para aquela história de que a gente é parente do macaco. Realmente, a gente tem um ancestral comum e a partir desse ancestral comum abriu essa árvore, esses vários galhos, né? Essas várias ramificações e cada um se adaptou ao ambiente onde estava inserido, tá? Então é isso que o Darwin mostrou para nós, que a característica ela não é linear. Ela vai acontecer dependendo do ambiente, dependendo da adaptação em que o indivíduo necessita para se manter naquele ambiente, tá? E aí, ali embaixo dessa representação da ancestralidade, dessas árvores filogenéticas, diz assim que o pensamento evolucionista possibilita explicar como as espécies existentes descenderam de outras que já haviam na Terra, né? Então, isso é certo. Os indivíduos que existem hoje, eles têm um ancestral comum, eles têm um indivíduo que existiu anteriormente, tá? Entretanto, quando Darwin publicou seu trabalho, ainda não se tinha conhecimento sobre a estrutura de cromossomos, dos genes e de seus modos de expressão, que foram detalhados mais tarde, né, que tornava ainda mais fácil essas modificações, né? Então, ele entendeu que essas características elas existiam
e que, dependendo do ambiente, elas se modificavam e que o indivíduo, o mais adaptado, ele iria permanecer vivo e que essas modificações elas iam se manter. Ele só não entendia como isso era passado para as outras gerações, né? Quando é que a gente descobriu isso? Lá com o Mendel, né? Quando o Mendel começou a estudar a genética, as modificações hereditárias, de que o DNA nos traz essas informações, aí a gente conseguiu casar essas duas coisas, né? A evolução do Darwin com a ideia lá do Mendel, tá? E aqui embaixo, ó, no Conexões, fala sobre o Darwin e o Wallace. Eles chegaram a trabalhar juntos depois, tá? Ó, então, ao mesmo tempo que o Darwin desenvolvia as ideias a respeito da seleção natural e evolução, outro naturalista também escrevia sobre o tema, né, que é o Wallace, o qual realizou 2 grandes viagens para a Amazônia, tá? O Wallace escreveu um ensaio sobre a tendência das variedades de se distanciar independente a partir de um tipo original. Então, seria isso, né? Um ancestral comum e as várias modificações dele, dependendo do ambiente. Ele só usou outras palavras, tá? E enviou para Darwin, ó, a quem admirava para críticas e sugestões. Aí foi o tiro na água dele, né? No momento que ele mandou mostrando que ele tinha descoberto a mesma coisa que o Darwin para o Darwin ferrou com ele. Pela semelhança de seus trabalhos e com receio de ter a originalidade de suas ideias ameaçadas, Darwin escreveu ao amigo, renomado geólogo Charles Lyell, em virtude da influência de Lyell no meio científico, trabalhos de Darwin e Wallace foram apresentados ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, né? Aquele ao mesmo tempo de que um saiu na frente do outro, tá? Considerando o mais importante considerado mais importante centro de estudos, tá? Não se sabe ao certo porque o nome do Wallace foi obscurecido por Darwin. Admite-se, porém, que isso se deve ao fato de Darwin já ser um naturalista bastante renomado da época, tá? Mas foi isso que aconteceu. Darwin deu uma furadinha de olho lá no coitado do Wallace, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação a essa parte aqui? Não? Então façam o seguinte, os exercícios do livro são esse do livro didático, que é a página 36 e 37, né, que são só 4 exercícios. E depois o livro de atividades é a página 21 até a 24, até o exercício 9. Então, assim, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esses, e aí depois eu vou passar umas perguntas a mais para vocês no caderno, tá? Então, podem começar, qualquer dúvida eu tô aqui.